E a gente continua falando sobre eleições, trazendo agora para você orientações importantes sobre o dia da votação. A gente conversa com a Fábia Cepeda, que está com especialista no assunto, que vai trazer essas orientações aí nesse momento importante, hein, Fábia? Isso, Márcio, inclusive a gente tem trazido ao longo das últimas semanas o entrevistado para que a gente possa explicar alguns pontos referentes à eleição. E hoje o tema que a gente traz é o que pode e o que não pode fazer dentro de uma cabine de votação. Quem vai explicar melhor para a gente essas regras está aqui ao meu lado, é o Dr. Robério de Oliveira, que é advogado, está contribuindo com a gente para tirar essas dúvidas. Doutor, bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Para começar, no dia 1º de setembro, o TSE aprovou uma resolução que proíbe o uso de aparelho celular, entrar com o aparelho celular dentro da cabine de votação. É isso mesmo, doutor? O que é que determina, o que é que diz essa resolução aprovada? Olha lá, no dia 1º de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral, através de resolução, determinou que o ingresso de aparelho celular ou assemelhado, câmeras, máquinas fotográficas ou tudo que possa violar a secretude do voto está proibido. Não é? Mas, na verdade, ele só veio regulamentar, artigo da Constituição, que o nosso voto é secreto. Não é? Então, se o voto é secreto, eu não posso entrar com qualquer aparelho que possibilite a filmagem, extrair, capturar a imagem daquele candidato que eu votei. Só para deixar claro, o que a resolução aprovada determina é que não pode estar com o celular dentro da cabine de votação. Mas existe o título de eleitor, por exemplo, o e-título. Isso vai atrapalhar de alguma forma que a gente use o e-título para apresentar lá aos mesários ou não tem relação? Não, não vai atrapalhar, porque você vai apresentar o e-título no momento em que você se apresenta para a mesa, não é? Da sessão eleitoral. E aí, naquele momento, é que você vai poder desligar o seu aparelho e entregar por alguns instantes enquanto você vota. A votação é rápida, acredito que não atrapalhe em nada ao eleitor deixar o seu celular enquanto vai exercer o direito ao voto. Então, chega-se no dia da votação, apresenta ali os documentos aos mesários, certo, doutor? E naquele momento em que vai entrar na cabine, deixa o celular com o mesário. Deixa o celular com o mesário. Agora eu queria chamar, Fábio, a atenção para um detalhe da resolução que consta no seu parágrafo 2º, que é o seguinte: o mesário vai perguntar se você está portando o celular. Em caso positivo, ele pedirá para guardar. Em caso de você se negar a entregar o celular, consta no texto da resolução que o presidente da sessão eleitoral chamará a polícia, não é? E o texto da resolução não explica com que finalidade, não é? Mas com certeza você será levado à autoridade policial competente, lá fará o registro da sua recusa na entrega e aí, enfim. Pode acabar não conseguindo votar, né? Não vai votar, ponto, se não entregar o aparelho. Você vai ficar com um outro problema adicional, que é ser levado para uma unidade policial para registro dessa ocorrência de você se negar a entregar o seu aparelho para poder votar. E lembrando que no nosso país há a obrigatoriedade do comparecimento à sessão eleitoral para em lá poder também exercer o seu direito de protesto, votar branco e nulo, mas o comparecimento obrigatório. Agora, doutor Robério, quais são os riscos de se permitir que uma pessoa entre numa cabine com um aparelho celular ou qualquer tipo de aparelho eletrônico que filme? O voto no nosso país é obrigatório, né? Então há obrigatoriedade no comparecimento, né? Temos que aliar a isso a fragilidade e juventude da nossa democracia, não é? Temos um eleitorado que, segundo nos mostra a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é um eleitorado que a toda eleição muitas ocorrências de
tentativa ou compra de votos. Então imaginamos aí o que a jurisprudência revela e muito mais o que ela não revela, não é? Então, possibilitar que um eleitor, um cidadão compareça com algum aparelho, no caso o celular, que é o mais usado, o candidato que tentou comprar o voto, o eleitor que tentou vender, pode dar a prova, pode passar o recibo desse voto. Bater uma foto ali no momento. Bater uma foto, filmar aquele instante, porque a votação verdadeiramente ela é rápida. Não é? Então, rapidamente ele filma com uma mão, com a outra está votando e apresenta para aquele candidato que tentou ou que comprou o voto como recibo, como prestação de conta daquilo que fez. Então, o voto, a Constituição já nos diz que o voto é secreto. O que o Tribunal Superior Eleitoral veio foi só regulamentar isso minimamente para dizer, olha, é proibido, você tem que entregar. Agora eu gostaria de fazer uma ressalva. O voto é secreto naquele momento que você se encontra na cabine eleitoral, dentro da cabine eleitoral. Você pode externar, manifestar a sua opinião política, dizendo em quem você vai votar, antes, depois de votar, hoje, amanhã. Você pode ficar todo dia nas redes sociais anunciando o candidato ao qual você apoia ou o grupo político que você apoia. Só naquele momento, naquele curto instante, é que há a secretude do voto, mas depois você pode sair de lá e bradar nas redes sociais em quem você votou. Só para que a gente possa encerrar, mas deixar bem esclarecida essa informação, doutor, logo que a decisão do TSE ela saiu no dia 1º de setembro, houve aquele rebuliço, né, na internet, as pessoas dizendo sobre infringir a liberdade, etc. Mas, como o senhor mesmo está reforçando aqui, já estava na Constituição que o voto é secreto. Então, só para esclarecer, antes dessa decisão do TSE, como era? O que é que se dizia sobre isso? Essa novidade não é instalando de nova, muito pelo contrário. Sempre foi o voto secreto e um registro em todas as democracias. Não é só na democracia brasileira. Em nenhuma democracia do mundo moderno é permitido a revelação do voto no momento da votação. Não é permitido que você vote, tire foto, filme. É permitido em qualquer democracia que você anuncie, faça, enfim, pratique atos de campanha em favor dos seus. Correto? Agora, no momento, todas as democracias mundo afora, as democracias europeias, as que estão bem mais adiantadas do que a nossa, é um ponto que não tem muita margem. Naquele momento, por que você vai revelar naquele momento? Você não já revelou ontem, agora, de manhã, para sua família, para seus amigos, antes de sair de casa, nas suas redes sociais, ainda vai querer na hora? Não, eu acho que é um certo exagero. Nós vivemos num mundo, a internet, em que tudo é um problema, tudo é remo ao paysandu, não é nada, a intolerância é grande. Ou é um ou é outro, ou né? É um São ou é extremos. outro. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui. Mais uma vez, a gente lhe espera. Claro, nas próximas vezes ainda tem muita dúvida, né? Até o dia 2 de outubro. Isso. Então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Márcio, então fica aí os esclarecimentos. Sempre foi proibido anunciar o voto. Então, na verdade, essa resolução do TSE vem para determinar justamente isso. Doutor Roberto deixou muito claro, o voto é secreto no momento da votação, que você está na cabine, naquele momento há o sigilo do seu voto e aí o TSE reafirmando algo que a legislação já define, já estabelece. Então, no dia da votação, entrega o celular para alguém, antes, enfim, não infringe, até porque, como reforçou bem o advogado, haverá o uso do poder de polícia para cumprir essa determinação. Obrigado, Fábio, e também agradeço ao nosso entrevistado falando sobre eleições aqui no Bom Dia.